Boa noite, galerinha! Sejam bem-vindos à nossa segunda live de simulação de entrevista. A nossa entrevistada tá chegando por aí, enquanto isso, podem ir entrando, chamem os amigos, tem um aviãozinho aí para você chamar outras pessoas para assistirem essa live. Então chamem quem você também quer que acompanhe, né, essa simulação de entrevista agora ao vivo, tá? Recadinhos importantes antes da gente começar a nossa prática, né? De vocês verem ao vivo como funciona uma entrevista com feedback, né? Porque eu vou dar um feedback pra ela no final de como ela foi. Eu tô abrindo inscrições para o mini curso Novo Emprego Sem Segredos. Eu decidi fazer esse curso gratuito para você que tá procurando emprego e não sabe mais o que fazer, enfim, já tá um tempão aí procurando e não consegue encontrar. E esse mini curso, ele vai acontecer na semana do dia 15 de junho até o dia 19, gratuitamente. Serão 3 aulas ao vivo que eu vou fazer aqui com vocês. E o link de inscrição tá na minha bio, tá? Então tô falando isso porque se você estiver assistindo a gravação ou assim que terminar a live, você pode ir clicar no link da minha bio e se inscrever de graça, tá bom? Eu vou desativar os comentários daqui a pouquinho. Gente, quem tava na semana passada? Escreve eu aí pra mim, pra eu saber que você já acompanhou semana passada a simulação de entrevista, porque daí eu vou explicar um pouquinho de novo, eu vou contextualizar, tá? Mas coloca aí pra mim, nos comentários, se você tava aqui na semana passada. Oi, Marta, obrigada. Rebeca tava aqui, Jeane, Marta, olha que legal, o pessoal voltou. Na semana passada, o que aconteceu? A gente fez uma simulação de entrevista, eu chamei aqui ao vivo a pessoa que ia participar, né? E aí eu sorteei aqui entre as pessoas que estavam aqui na live. E aí eu combinei que se a gente chegasse em 70 pessoas ao vivo, eu ia sortear mais uma simulação de entrevista, tá? Então, gente, aí aconteceu que a gente chegou nos 80 pessoas simultaneamente ao vivo e eu sorteei não uma, mas 2 simulações, essa que a gente vai fazer hoje com a Raniele, daqui a pouco eu chamo ela pra começar aqui, tá? Pra entrar aqui com a gente, e uma outra a gente vai fazer aí durante a semana, tá bom? Então vamos lá, gente, chamem os amigos, cliquem na setinha aí pra chamar mais pessoas, porque, gente, isso é um conteúdo exclusivo. Vocês podem procurar qualquer perfil aí que ninguém vai estar fazendo uma simulação de entrevista. Não vai ter nenhum recrutador fazendo uma simulação de entrevista ao vivo e dando feedback pra pessoa, tá? Isso não existe. Então, é uma oportunidade única de vocês verem como funciona uma simulação de entrevista, o que fazer, o que não fazer, ver um feedback na prática. Então é muito importante aí que vocês sigam esses passos, tá bom? E indica aí pra outras pessoas. Vamos ver se a gente bate 80 de novo, né? Vamos mandando aí pra outras pessoas, chamando outras pessoas, que daí a gente vai encher essa live aqui, tá? Vamos lá! Então, antes de eu chamar a Raniele, eu vou explicar um pouquinho como funciona a simulação de entrevista, tá? Gente, simulação de entrevista é um serviço meu. Eu ofereço esse serviço para as pessoas. Por quê? Porque sempre chegavam pessoas pra mim, Carol, fiz uma entrevista, não tive um feedback, queria tanto saber o que eu posso melhorar. Só que acontece que o recrutador lá da empresa, ele tá preocupado em fechar a vaga dele, ele não tá preocupado com o seu desenvolvimento, entendeu? E eu sei que isso pode soar, poxa, como assim, né, que desumano. Mas não é desumano, ele tá preocupado com o serviço dele. Se ele não te aprovar, se ele não for te aprovar, ele vai mandar um retorno por e-mail, quando manda, mas não vai ter aquela preocupação de te dar um feedback detalhado do que você precisa melhorar, né? E é por isso que eu criei a simulação de entrevista, porque é um serviço que você pode contratar, fazer, né? Vai ter um profissional, no caso, por exemplo, eu sou recrutadora, psicóloga, headhunter, enfim, que vai fazer a entrevista totalmente focada em te dar um feedback no final, tá? Então é bem legal quando você tem essa oportunidade. Como realmente nas entrevistas raramente você vai ter esse feedback, não vai ter, gente, não adianta. Eu sei que tem muita gente que reclama disso, não é prática, enfim, é difícil isso acontecer, né? E na simulação de entrevista você tem essa oportunidade. Normalmente é 1 hora, onde eu vou fazer a entrevista, assim como se eu fosse o RH da empresa que está contratando, tá? Pra aquela empresa. E aí no final eu dou um feedback, tá? Do que a pessoa pode melhorar para uma próxima entrevista, para um próximo processo. O legal de você fazer uma simulação é que você se prepara, né? E aí você comete erros comigo, né? Que tô ali te avaliando de uma simulação. E não vai cometer erros lá na vaga que você quer tanto, né? Então é muito importante você ficar atento aí, tá? Beleza, pessoal? Quando eu começar a entrevista, eu vou desativar, tá, os comentários, por quê? Pra não tirar o foco, pra ela não ficar mais nervosa, tá bom?
Então eu vou chamar aqui. E por que ela ganhou, tá? Por que ela ganhou? Porque eu falei que quando a gente chegasse em 80 pessoas ao vivo, eu ia sortear mais uma para quem fizesse stories falando o que aprendeu na live. Então presta bastante atenção na live, porque no final eu também vou pedir pra você escrever um stories, fazer um stories e me marcar com o que você aprendeu, tá? E foi assim que ela ganhou a simulação, tá bom? Vamos lá, nossa meta hoje é bater os 80, hein? Vou chamá-la aqui. Vamos lá. Não achei ela aqui, vamos ver. Raniele, me dá um oi aí pra eu poder te chamar, que eu não te encontrei aqui. Manda uma solicitação. Aqui, achei. Olá! Olá! Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. É Raniele que fala mesmo? Isso, Raniele. Um H tem som de Raniele. R. Seja bem-vindo. Primeiro que cabelo maravilhoso, né, gente? Ai, obrigada. Obrigada. Maravilhoso. Eu Obrigada amo pela caixas. oportunidade também. Que bom, eu que fico feliz também, né, gente? E aí, todos nós, né, temos que agradecer, porque todos nós vamos aprender aqui com a entrevista, né? E ela teve essa coragem de vir aqui, falar com todo mundo, ser também, né, servir de aprendizado para outras pessoas, né? Isso é show de bola mesmo, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou desativar aqui os comentários daqui a pouquinho, assim que a gente começar, tá? Mas aí, Daniela, antes da gente começar, primeiro eu queria também te parabenizar por ter ganho, né? Por ter feito stories, enfim. Você já é uma pessoa diferenciada por estar aqui, né? Por estar querendo se aperfeiçoar. Então, parabéns por isso. E queria que você se apresentasse, ainda não é entrevista, tá? Mas eu queria que você me contasse um pouquinho que tipo de vaga que você está procurando no mercado. Eu tô com o seu LinkedIn aqui, eu já dei uma olhadinha. Mas Aham. conta aí pro pessoal o que você faz, que tipo de vaga que você está procurando, onde você mora. Tá bom. Eu sou de Niterói, né? Não nasci aqui, mas moro aqui há muito tempo. Minha carreira, né? Eu sempre trabalhei com projetos sociais, então hoje, né? Meu desejo é me recolocar no mercado, trabalhando na gestão de projetos sociais. Eu tenho uma paixão que começou ano passado, que é a questão dos venezuelanos que têm cruzado a fronteira e chegado no Brasil. E eu tenho essa vocação, essa vontade de realmente estar ali para contribuir com a chegada deles aqui, contribuir para que eles possam realmente se sentir bem no nosso país, né? Já que eles escolheram o nosso país. Então, minha pegada é essa, mais voltada para o lado social, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, assim, esse é o meu sonho hoje, nessa recolocação aí no mercado de trabalho. Legal. Você não está trabalhando atualmente? Não, não. Eu estava trabalhando até ano passado, aí eu dei um break na carreira para fazer um intercâmbio. Passei 6 meses no Canadá, voltei aí nesse meio da pandemia, que tudo fechou, as escolas pararam, né? Então, depois de estudar o inglês, então eu voltei para começar esse processo de realmente entrar e buscar a vaga dos meus sonhos. Muito bom. Então você fala inglês? Falo inglês. Aprendi, né? Nesses 6 meses, já consigo me comunicar bem, me considero aí fluente, eu acho que dou conta. Estou aí aprendendo, desenvolvendo e continuo praticando, né? Para a gente não perder, né? Porque chega no Brasil, português, a gente tem que ter uma disciplina para conseguir manter um pouco do inglês. Você topa a gente falar um pouquinho inglês no final da entrevista? Topo. Topo tudo. Vamos tentar. Ah, que massa. Muito bom. Massa, massa. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, só uma observação, Raniele. Você foi muito específica na vaga que você quer. Por que eu falo isso, né? Porque é uma vaga que eu acho que é só aquela que você me mandou mesmo que tem. Porque é muito específica, né? Trabalhar com venezuelanos, né? Tem toda uma história e eu admiro muito, pra falar a verdade. Mas eu achei que você foi muito específica. Por quê? Você tá realmente nichando tanto assim? Ou esse é seu sonho? Ou realmente você só quer esse tipo de oportunidade? Eu tenho buscado, né? Eu tive lá no passado, em Boa Vista, e desde então eu tenho buscado algumas oportunidades com esse público-alvo. Trabalhar com os venezuelanos, né? Podendo ser nessa vaga que eu te mandei ou em outras, eu tenho pesquisado algumas ao longo desses meses, na gestão ou então na equipe, né? Meu sonho hoje é gestão, mas eu não acho que trabalhar na equipe seria um grande aprendizado também, onde eu poderia depois crescer dentro e
contribuir. Mas acho que o sonho é mais voltado para o público, né? Poder trabalhar com... lá, nesse momento, viver aquilo ali com aquelas pessoas. Muito bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Pode falar, pode falar. Não, só complementando, que eu cheguei a ver outras vagas com o público venezuelano em São Paulo, em Brasília. Tem outros estados também que a ONU trabalha e outras organizações sociais também têm trabalhado. Então, depende do que eu consigo achar, né? De buscar, nesse momento também do cenário do Brasil, a gente vê que tem menos vagas, né? Então, não é só lá, né? Mas tem outros estados também que estão trabalhando com esse público. Perfeito. Por que eu te fiz essa pergunta, tá, Raniele? Eu sei que é uma simulação de entrevista, né? Mas a gente acaba dando alguns toques aí. É super legal e muitas pessoas veem, né? Muito específico. Olha, eu quero tal vaga. Mas quanto mais você quiser um nicho, uma área muito específica, acaba sendo um pouco mais complicado porque é uma questão óbvia, né? São menos vagas naquele mercado, né? Então, quando você quer trabalhar com serviço social, já tem menos vagas. Serviço social voltado para venezuelanos, aí já é bem menos. Então, tô falando isso por quê? Porque é legal, eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos mesmo. Mas talvez, se você abrir um pouco o leque, você se recoloque mais rápido. Só um toque mesmo, que eu acho que você tem noção disso, né? Mas é sempre legal a gente falar, né? E aí eu tô aqui com a vaga que você me mandou, que seria uma vaga de líder, né? De líder de um escritório lá de Boa Vista. É isso, né? Isso. Legal, eu dei uma olhadinha aqui. É uma vaga temporária. Isso mesmo? Isso mesmo. Então, só para contextualizar o público aí, tá? É uma vaga da Unicef, tá? Para trabalhar com serviço social, né? Nessa linha de frente aí que ela comentou, para trabalhar com os venezuelanos, né? E para cuidar de um escritório, ter uma equipe, pelo que eu entendi aqui pelo descritivo, né? E ser responsável por algumas ações, certo? Certo. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou simular como se eu trabalhasse numa consultoria de RH que está atendendo a Unicef, tá bom? Tá bom. E aí eu dei uma pesquisada, enfim, um pouquinho nos valores deles, tá? E aí, gente, eu vou dando uns toques, tá? Antes da gente começar, pra você que tá procurando fazer uma entrevista de emprego, enfim. A Ranieri, ela veio com uma empresa muito diferente, né? Que é a Unicef. Que é uma empresa voltada para serviço social, né? Para atendimento de crianças, enfim. São várias ações, né? O que eu tô querendo dizer? A gente precisa sempre olhar quais são os valores, né? Da empresa em questão. Provavelmente, uma entrevista para uma Unicef é uma entrevista que vai muito na linha dos valores da Ranieri, tá? Porque uma pessoa que não tem os valores, que não abraça a causa, não vai conseguir atuar nessa vaga, não é? Exatamente isso. Então, assim, dependendo do emprego que você vai trabalhar, se for por uma causa muito forte, assim, é muito importante avaliar se o candidato, provavelmente os recrutadores fazem isso, avaliar se o candidato tem afinidade com aquela causa, né? Porque, vamos supor que eu coloco lá a Ranieri para trabalhar com isso e, tipo, ela odeia, não gosta, ou nem sabe do que se trata, né? Então, ela não vai conseguir dar conta, né, de todos os desafios, enfim, porque não é fácil, né? Não é fácil mesmo, é muito diferente. Então a gente precisa olhar isso, tá? Eu tive uma experiência quando eu eu fiz a seleção dos voluntários, eu fui selecionadora voluntária dos voluntários das Olimpíadas. Dá até um trava-língua, né? Mas quando eu tive essa experiência, foi muito legal pra mim, porque eu contratei por valores. Diferente das empresas que eu trabalhei, que a gente contrata por vários requisitos, enfim. Quando eu contratei para os voluntários das Olimpíadas, a gente só reprovava se realmente ele não estivesse dentro dos valores que a gente estava procurando, né? E foi muito legal, porque foi super inclusivo, enfim. E eu tive essa oportunidade de recrutar por valores. E eu imagino que a Unicef também siga muito essa linha, tá? De um recrutamento mais voltado por valores, porque precisa bater. Não adianta contratar alguém que não case com a causa, enfim, né? Então, tô contextualizando aqui, gente, porque cada entrevista vai ser uma coisa. Se eu tivesse entrevistando a Ranieri para Ambev ou para qualquer outra empresa, a entrevista poderia seguir uma outra linha, tá bom? No final, eu abro comentários pra gente poder falar sobre isso, tá? Então, vamos lá, Ranieri. Pronta? Vamos lá. Tô nervosa, então. mas tô pronta. Muito bom. Até desativei os comentários pra gente ficar mais tranquilo aqui. Tá, obrigada. Vamos lá, então. Olá, Ranieri, tudo bom? Tudo bem, sim. Meu nome é Carol, eu trabalho na consultoria HR, que tá trabalhando numa vaga aí da Unicef, né? Que você se candidatou. É uma vaga para trabalhar
para trabalhar liderando, né, uma frente aí bem importante pra gente. É uma vaga para trabalhar em Boa Vista, tá? Então, assim, vi que você mora no Rio hoje, né? Isso, moro no Rio, Niterói. Tá. Então, é uma vaga para trabalhar em Boa Vista, né? Envolveria aí mudança para você. E, na verdade, encontrei o seu perfil, achei bem interessante aí, porque a gente está procurando e queria entender um pouquinho mais, tá? Queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória, desde a sua formação até a sua última experiência. Posso começar? Então, Pode. eu me formei em serviço social e desde o início, né, a busca pela minha faculdade foi porque eu sempre tive interesse em ajudar as pessoas, em pensar na melhoria delas, em pensar em como poder fazer diferença na vida do outro. E logo após a faculdade, eu comecei minha trajetória profissional, né, que foi a principal, né, maior tempo que eu tive, que foi na última empresa que eu trabalhei, na última organização que eu trabalhei. E ali eu atuei por quase 10 anos, diretamente numa gerência, na equipe, né, de projetos sociais, uma organização confessional. E ali a gente trabalhou com projetos voltados para dependentes químicos que estão nas Cracolândias, né? Então era um projeto bem intenso, de alta complexidade. E o interessante é que esse projeto, ele começou... Eu cheguei na organização mais ou menos no início desse projeto, né? Então eu pude participar de todo o crescimento do projeto, que começou com nenhuma unidade física, começou com uma ação de rua e depois desses quase 10 anos já tinha mais de 43 unidades implantadas em mais de 10 estados do Brasil. Então, o que isso envolveu? Envolveu tanto a descrição do projeto, envolveu a descrição da equipe que a gente precisou conhecer a lei que regulava, a gente precisou conhecer o que era trabalhar com um projeto social com dependentes químicos, que a ideia era tirar ele da Cracolândia e dar uma oportunidade para ele recomeçar a sua vida. Né? O projeto começou em São Paulo, e existe até hoje, né? É um projeto lindo, belíssimo, e a gente dá oportunidade, né? A organização dava oportunidade para eles recomeçarem. E aí, no meio disso tudo, a gente também trabalhou com projetos com crianças, projetos também com os venezuelanos, que foi o mais recente, e por conta desse cenário, né? A ideia da organização era sempre, sempre acompanhar o que tem acontecido no Brasil, o que a gente pode fazer para ajudar nas questões sociais que têm acontecido no Brasil. E quando começou a questão dos venezuelanos, a organização também começou um projeto lá, no qual eu pude participar também da descrição, toda a elaboração do projeto. E durante esses 10 anos, eu tive a oportunidade de estudar também uma pós-graduação em responsabilidade social e terceiro setor, e depois eu participei de um programa de formação de líderes, né, líderes novos que a organização tinha, e eu tive também a oportunidade de fazer um mestrado em teologia dentro desse programa de formação de líderes da organização. Então a gente sempre trabalhou assim com essa questão de atuar na linha de frente, né, com as pessoas. Eu trabalhava no escritório, né, eu participava da equipe, analista de projetos, e ali junto com a equipe, com o gerente, com os demais colegas, a gente estava sempre trabalhando com as unidades, com os coordenadores de campo, e por 2 vezes eu tive a oportunidade de ir a campo e coordenar temporariamente alguns projetos que estavam sem a coordenação. Aquela ação emergencial, né, de você. E eu, então, 2 vezes eu fui designada para exercer essa função, uma no Maranhão e a outra no Rio de Janeiro mesmo, que foi uma das últimas experiências que eu tive. Legal. E todo esse tempo, né, quase 10 anos que você ficou lá, qual você acha, né, você me contaria como foi o seu maior desafio? Qual você acha que foi o seu maior desafio lá dentro? Então, o maior desafio foi a primeira vez que eu fui assumir um desses projetos, quando eu fui para o Maranhão. Fui para uma cidade chamada Carolina, eu tinha mais ou menos 5 anos, né, na organização, e o desafio foi ser diretora da escola, de uma escola que tinha lá nessa cidade. E na época eu achava que eu não ia saber fazer, eu nunca tinha. Um dos projetos era a escola, né? Uma escola confessional, uma escola de ensino fundamental, e eu não sabia muito, né, como isso ia funcionar. E aí minha gerente conversou muito comigo na época, me deu todas as orientações, me encorajou e falou que eu ia dar conta do desafio. Então topei, né? Peguei minhas malas, fui para lá e fiquei lá nessa transição. E o desafio era grande, porque além de ser uma coisa nova, era a questão de ser início do ano letivo, era janeiro.
E aí, então, assim, a escola era uma das maiores escolas da cidade e além de ser a maior escola, tinha a questão, assim, de ter mais de 80 anos, aproximadamente 80 anos a escola. Então, tinha uma credibilidade, né? Era uma escola que eles esperavam. Quem vai ser o diretor? A diretora foi embora. Quem que vai ser o diretor agora? E época de matrícula, você tinha que arrecadar, conquistar os alunos, mostrar tranquilidade aos pais, reformar a escola, trazer também uma tranquilidade para a equipe que estava ali nesse momento vulnerável, sem uma direção, os próprios alunos também, os pais, esse cenário todo, né? E chegar ali e fazer esse papel. Então, esse foi um grande desafio, também trouxe muito crescimento e contribuiu muito para o processo meu de amadurecimento dentro da equipe depois que eu retornei a atuar no Rio, quando eu voltei de lá. Uhum. Me conta um pouco mais dessa empresa que você trabalhou, porque pelo que você me conta, são projetos diversos, né? Me Sim. conta um pouquinho mais qual era o principal objetivo, se você tinha uma frente única ou se você trabalhava por projeto, onde você era alocada. Me conta um pouco mais. A empresa, a organização, ela tinha uma gerência de assistência social, que era em qual que eu era alocada, qual eu participava, e essa gerência tinha um projeto na área de dependência química, que foi esse que eu citei no início, tinha uma escola, tem, né, uma escola, tem casas lares, duas casas lares, né, que são para crianças e adolescentes, e, e o projeto com venezuelanos, né, e também tem um projeto para prevenção às drogas, né, e à violência de crianças. Então, são mais ou menos 5 frentes dessa área social em que o projeto atuava. Como a nossa equipe era pequena, né, então a gente tinha a responsabilidade de atuar mais com os projetos de dependência química, que era o projeto maior, como eu falei, mais de 40 unidades, a gente dividia por unidade, mas a gente sempre contribuía com os colegas, quem cuidava das crianças, a gente contribuía, quem cuidava dos venezuelanos. Existia uma troca muito grande, porque a gente sempre trabalhava muito em parceria ali, em equipe. Então, um que conhecia um pouco mais, conhecia o cenário, a gente sempre trazia, conversava e trocava muito na hora da gente tomar a decisão. Era um trabalho em equipe muito legal, muito rico e muito conjunto, tanto um com o outro quanto com os gerentes que a gente teve nesse tempo. Legal. Quanto tempo você ficou no Maranhão? Eu fiquei no Maranhão 4 meses. 4 meses. E como que foi essa mudança para você? No início foi bem chocante, né? Mas como eu falei, foi a questão bem enriquecedora, porque eu pude ver essa questão de que quando você muda, você não está deixando o que você tem, né, para trás, mas você está ganhando muito. Então, assim, eu pude ver como esse ganho, como eu pude ganhar novos relacionamentos, né? Conhecer mais pessoas, conhecer a frente de trabalho, esse desafio de você estar num lugar novo, de você poder vivenciar essa experiência diferente, que é a questão também do Rio de Janeiro. A cidade tem mais ou menos 23 mil habitantes, era uma cidade bem pequenininha, completamente diferente, mas foi uma realidade que eu aprendi a gostar e aprendi a curtir também aquele momento ali que eu estava vivendo para o contexto de direção, né? Mas volto a falar, no início foi um pouquinho difícil, né? Mas eu acho que isso veio junto com o amadurecimento e com a equipe que me acolheu muito, né? A equipe de professores, a outra pessoa que foi comigo, né? Que foi a pedagoga, que foi junto comigo, ela também era um desafio novo para ela. Então a gente trocou muito naquele início, né? E um foi contribuindo com o outro nesse processo. E aí, a partir do momento que eu fui me sentindo, né, acolhida e parte da equipe, foi ficando mais fácil, né, de desenvolver o trabalho e, enfim. Legal. Você já entrou com cargo de analista lá? Entrei com o cargo de analista júnior. Tá. E o que te fez ficar 9 anos lá? Quase 10 anos. Eu acho que faz parte de uma certa vocação, né? E essa questão de poder trabalhar com pessoas ali, né? Poder ver o crescimento dos projetos, o próprio meu desenvolvimento também ali. E eu gostava muito, né, do que eu fazia ali no dia a dia. E o tempo foi passando, acho que eu nem vi passar esses 9 anos. Quando eu vi, já tinham 9 anos. E foi esse tempo de crescimento, acho que é a minha primeira escola, né, de profissional, na minha vida profissional, mais forte, assim, né, que as outras experiências que eu tive foram de estágio, foram trabalhar no comércio de uma forma bem curta, né, um tempo curto, mas como profissional mesmo foi esse processo, essa escola, né, então como eu fui, acho que ao mesmo tempo eu estudava, né, então eu fiz minha pós, eu estava ali
ali trabalhando e aprendendo. Depois eu fiz o mestrado foi num modelo um pouco mais extenso, foi de 4 anos, então foi passando esse tempo também. E, enfim, acho que foi isso que realmente fez eu ficar esse tempo, né? Legal. E por que você saiu? Eu saí porque eu entendi que eu queria um novo desafio e esse desafio que envolvia o trabalho com os venezuelanos, trabalhar numa organização internacional, e eu precisaria aprender o inglês, né? E aqui no Brasil eu via que não era assim o ideal para mim, para eu poder aprender. Eu queria ter essa experiência internacional, viver ali em outro país, passar por um tempo, viver essa experiência também de você estar numa nova cultura, numa nova língua, entender o que é isso, porque depois eu sabia que um dos meus sonhos, né, era trabalhar com esse público. Embora fosse um contexto um pouco diferente, porque eu fui para o Canadá como estudante, né, tinha uma estrutura, tinha um respaldo, né, aqui no Brasil. Eu sei que quem vem como refugiado ou vem, né, como é o caso dos venezuelanos, é diferente. Mas eu sei também que os impactos, né, o que eu vivi lá, os impactos culturais, a questão da saudade, a questão de você estar num lugar completamente diferente, você vivenciar cada detalhe. Isso eu acho que é comum a todos que se mudam, né? Tanto numa situação de refúgio, como numa situação de você tentar um novo emprego, ou você ir para fazer um intercâmbio e estudar fora. Legal. E você teve alguma promoção nesse período que você ficou nessa empresa ou você entrou como analista e saiu como analista? Eu entrei como analista, saí como analista, mas dentro da função de analista, eu tive 2 promoções dentro, né, de analista júnior, depois teve um outro que eu não me recordo o nome, e saí como analista pleno. Tá, beleza. E aí você falou que você chegou a gerenciar, né, algumas frentes de trabalho. Me conta um projeto que você assumiu a liderança, quem que você teve que liderar, quem estava abaixo de você, para quem você reportava, me conta um pouco mais. Vou falar um pouquinho então do outro, que foi o projeto, era um dos projetos com dependência química, o nome é Cristolândia, e aí eu gerenciei a Cristolândia Rio, que eram as unidades aqui do Rio de Janeiro, que eram 8 unidades na época, e dentro dessas 8 unidades tinham em média de 300 atendidos, 320, 100 crianças mais ou menos e o restante de adultos. E o projeto ele tinha unidades no Norte Fluminense, tinha unidades na capital e na região metropolitana, unidades para mulheres, unidades para homens e um projeto com crianças numa das comunidades do Rio de Janeiro. E ali eu liderava, nessas 8 unidades, tinham a gente chamava de coordenadores dessas unidades. Então, oi, você está me ouvindo? Deu uma... Tô. Acho que Tá? mudou aqui, deixa eu ver se foi o filtro. Ficou rosa aqui. Eita. Ficou aqui pra mim também. Mas o meu celular tá normal. O meu também. Estranho. Só você que ficou com, tipo, uma faixa rosa. Você quer que eu continue? Peraí, Que deixa eu ver só se eu consigo resolver isso. Voltou. Aí, voltou. Pode continuar. Desculpa. Você estava falando do seu projeto. Isso. Então, no projeto tinham essas 8 unidades e eu lidava diretamente com os gestores de cada uma dessas unidades, né? E aí a gente tinha casais que estavam gerenciando algumas e outras eram só gestores, pessoas solteiras, enfim, que estavam à frente dessas unidades. Então, meu contato era com eles e eles tinham contato com a equipe deles. E qual você acha que foi o seu maior desafio estando à frente desse projeto, assim, né? Como que é estar numa equipe e passar a liderar essa equipe? O que você teve de responsabilidades que antes você não tinha? Eu tinha responsabilidade de lidar com os parceiros, né? Porque como é uma organização, uma ONG, né? Então a gente dependia das doações. Então eu tinha essa responsabilidade de lidar com os parceiros diretamente, coisa que eu não tinha na outra função. A gente lidava com alguns, mas não era a nossa rotina, não era comum. Também lidar com uma situação que era um pouco desafiadora, que era lidar com a solicitação de vagas, né? Como a gente trabalhava com projetos de dependentes químicos, então a gente recebia muitas solicitações de vagas para internação, mais do que a gente podia acolher, né? E como o nosso foco também era acolher as pessoas da rua,
e não, às vezes, parente de alguém, né? O foco do projeto era oferecer oportunidades para quem estava na rua. Mas acabava a gente também abrindo algumas vagas para quem era, né, parente de um que conhecia o projeto, que era um voluntário, ou, enfim, de alguma igreja que queria internar alguém. Então, a gente também tinha que lidar com isso, né? Então, esse era um desafio novo, porque, ao mesmo tempo, alguns desses parceiros eram as pessoas que queriam internar, né? Só que a gente não tinha como trocar a vaga pela parceria, né? Então, a gente tinha que fazer todo esse jogo de cintura, que era desafiador, de você dizer para o parceiro que não dava, mas que a gente queria ajudar, e aí, não, então eu deixo de dar o leite, eu deixo de dar o... Não era assim diretamente, mas a gente sabia que a gente tinha que manter um bom relacionamento com eles. Então, esse era um desafio que eu dividia bastante com a equipe que já estava lá quando eu cheguei, né? Então, eles sempre eu acabava perguntando como é que a gente faz, quem vai ser o responsável por lidar diretamente com isso, é comigo, é com vocês, é a unidade, cada um vai cuidar da sua unidade, e os casos mais específicos a gente vai trabalhar junto. E aí foi esse aprendizado, né, que eu tive, e esses desafios que eu tive que lidar, que foi... Acho que foi E você uma coisa tinha nova. você tinha que reportar, por exemplo, recursos, tinha que alocar recursos, tinha que lidar com o financeiro, ou você não tinha essa responsabilidade? Eu tinha, mas tinha também uma equipe financeira e a gente trabalhava com a busca de parceiros, né? A gente tinha uma conta que a gente gerenciava e tinha uma equipe que trabalhava com a questão dos lançamentos, de pagamentos. E também essa era uma outra coisa bem desafiadora, porque a gente tinha as contas, né, de fixas, o custo fixo era alto e a gente contava com doações. Então, era divulgar o projeto para que a gente pudesse ter mais parceiros contribuindo nesse momento também de transição, né? Que eu penso que toda transição ela gera uma estabilidade, tanto para o parceiro que contribui, como para a equipe também. Então, saiu uma figura que era conhecida, que tinha um bom relacionamento, mas que foi para outro desafio, e aí eu entrei, né? Eu tinha alguns contatos, conheci alguns, mas não era a mesma coisa. Então, tinha que conquistar também alguns parceiros não eram conhecidos, então a gente tinha que correr atrás de tudo isso para poder trabalhar para poder gerenciar essa questão financeira também e prestar relatório, porque o relatório do financeiro era todo prestado à sede da organização. Quem que fazia esse relatório? Tinha uma equipe, tinham 2 pessoas que eram responsáveis por essa parte financeira, e aí elas trabalhavam, passavam para mim, mas também com a sede orientava, a contabilidade da sede orientava no lançamento do sistema, esses detalhes, tinha uma equipe da sede que era designada para orientá-los, né? Passava por mim mais a aprovação de gastos, essas coisas. Que indicadores que você chegava a reportar? Na questão financeira? Geral. No geral. A gente tinha o número de acolhidos, né? O número de... A gente tinha a questão também da alimentação, quanto alimento a gente oferecia, porque era um serviço diário, alimentação ao pessoal da rua. A gente também tinha um indicador de quantos começavam a estudar, quantos documentos a gente tirava por mês, quais os documentos, quantos atendimentos psicológicos, quantos atendimentos sociais do serviço social, quantos atendimentos médicos, odontológicos, enfim, tinha o questionário, né, social, e esse questionário a gente ia ali acompanhando os indicadores. Isso era de cada aluno, que a gente chamava o atendido, e também os indicadores, somava isso, os indicadores da unidade, para a gente prestar relatório também à sede, mensalmente a gente tinha esse relatório. E os financeiros, que eram mais diretamente com o financeiro. Legal. E nessa sua trajetória na área social, né, que a gente sabe que é uma área muito sensível, aconteceu algum momento, alguma situação que você teve que agir de uma forma que você não gostaria de agir? Né, que de repente você se sentiu desconfortável, alguma diretriz da entidade que você não concordava 100%? Sim, aconteceu. Posso relatar? Se você puder. Vou relatar, assim, mais ou menos, no que eu puder falar. A gente uma vez teve uma campanha, e a campanha era, no nosso entendimento, era para comprar um item específico. Mas aí chegou na hora, e aí todo mundo se engajou, todo mundo, a equipe, né, de campo fez, e aconteceu, e todo mundo vendeu o item lá para poder comprar, né, poder juntar um montante e comprar um item específico. E cada
gestor tinha seu sonho, né, do que queria comprar. Mas aí depois de um tempo, a gente não pôde designar o recurso para comprar esse item específico, porque o recurso precisou ser usado para os custos fixos da instituição, que eram voltados para o projeto também, mas eram os custos fixos. Então, isso, transmitir essa notícia para a equipe foi bem, sim, desconfortável, difícil, né? Porque a gente tinha esse sonho de construir esse sonho junto, e aí e isso demorou, né? Essa resposta para a gente demorou também. A gente ficou alguns meses aguardando, e aí quando veio a gente teve que lidar com isso, né? Mas a equipe entendeu, né? Foi um pouco difícil para todo mundo, mas no fim eu acho que o pessoal entendeu, no que deu para entender, a gente também entendeu, mas foi difícil essa parte. Uhum, legal. E todas as causas que você me falou que você já trabalhou, né? Então, crianças, já trabalhou em escola, enfim, pessoal de rua, venezuelanos, enfim. Qual que é que mais te brilha os olhos? Que você gostaria de voltar a trabalhar? Que eu gostaria de voltar? Eu acho que com crianças, né? Porque com crianças, além de ser algo assim que eu gosto muito, é uma coisa que eu me envolvo, que eu faço trabalho voluntário também, né? Então, assim, no meu tempo extra, né, eu sempre trabalhei com um público de crianças, assim, criança em comunidade, também crianças na própria igreja, e sempre foi algo assim que eu me identifiquei muito. Então, acho que isso é uma coisa que eu Legal, acho que é uma das minhas paixões, assim. legal. Você reportava para quem diretamente lá? Eu tinha um gerente executivo, e o gerente executivo reportava para o diretor executivo da instituição. Uhum. Você se lembra do último feedback que você teve? Se teve algum formal, não? A gente não tinha muito uma cultura assim de feedback direto, assim, muito eram conversas assim, mas eu acho que eu posso dizer que das últimas conversas, né, que foi um misto de encerrar esse ciclo lá, né? Eu acho que uma das coisas que a maioria tanto dos colegas como da chefia, né, passava para mim, sempre era a questão da paixão que eu tinha pela causa, paixão pelas pessoas, né, paixão pelo que eu fazia. Então, isso era algo que eu sempre ouvia, assim, né? E pude ouvir também nesse momento quando eu encerrei o ciclo, né? Acho que isso foi uma das coisas que marca, né? Que eu tenho... Que eu lembro, né? Quando eu lembro do que foi conversar. Uhum. E um ponto a desenvolver, Raniele, o que você acha que, se eu te ligar hoje para esse seu ex-gerente, o que ele me diria, assim? Se eu falar, olha, o que você acha que a Raniele precisa melhorar? Um ponto que você acredita que ela ainda precisa desenvolver. O que ele me diria? Eu acho que ele diria que eu precisaria melhorar na minha comunicação de forma, vamos dizer assim, mais assertiva, na hora, principalmente, de dar um feedback, né? Por exemplo, eu certa vez tive que dar um feedback, já nessa última coordenação que eu participei, feedback para uma pessoa da equipe, e para mim foi muito desgastante ter que passar, né? Tantas coisas positivas que a pessoa fazia, tranquilo, mas quando eu precisei pontuar algumas questões que o colega, né, a pessoa da minha equipe, né, o colaborador, precisava desenvolver, para mim foi assim, bem desgastante, né? Então, eu percebo que isso é um ponto que eu preciso desenvolver, né? Mas o interessante disso tudo é que foi assim, eu lembro que eu rodeei, eu fiquei assim um tempão para falar e fui, né, falando todas as coisas positivas e tentando depois trazer esse ponto a desenvolver, tentando explicar bem. E por fim, eram duas pessoas, né? Eles entenderam, e o bom foi que eles agradeceram, que eles falaram que eles não tinham tido ainda essa percepção. Mas para mim, mas assim, ao mesmo tempo foi um assim, ó, tipo, eu Sim. fiz, mas assim, foi difícil para mim fazer isso, né? Então é uma coisa que eu tenho praticado, mas eu sei que eu preciso desenvolver essa questão. Legal, muito bom. E você falou que ficou um tempo fora, né? Que você fala um Uhum. pouquinho de inglês. Essa é uma vaga que a gente vai precisar do inglês fluente, porque vai reportar para fora, né? Acho que você deve ter visto no descritivo. A gente pode bater um papinho em inglês para finalizar a entrevista? Sim. Ok. So, Raniele, tell me, how did you learn English? I learned in Canada in a school called Ali, and I studied there for 6 months. I
I arrived in September last year, and I stayed there. And in this course, I studied business, and was a incredible experience to learn, because we learned English and English with business, and that was important to my career, and I think that was great. Okay, tell me more about this experience. How was to you live for a time abroad? Okay, it was great. First, because I lived in Montreal, and Montreal is a city with many different kinds of cultures, and you can see there people for many places, and that was very interesting. And also there they speak French and English, and then I could start not studying French, but I could understand that. I started listening, and this helped me to understand. Like, at the end of that time, I could understand some of the words in French, and it's something that I want to study in the future. But also the school was a great school, because I studied in an intensive program, and then I could develop my English and improve my English a lot. And also the experience to be in a different country, making friends, know new places, and you have to speak in English because nobody speaks Portuguese, and you have to try, and it's challenging, but it's also good to improve and to be in a different and challenging situation. It's helped us to improve and to to learn more. Yeah, I think it's that. Okay, perfect. Why UNICEF? What do you know about our company? I know that your company is. I think it's important to take care of kids, of children and adolescents and teenagers, and that is something that is important for me too. I think that's why I chose to apply for this organization, because what they think is important, it's also important for me as a person. And yeah, and also in this vacancy, they are worried about the COVID-19 and the situation with the Venezuelans who are crossing the border, and the kids. And I saw this when I was in Boa Vista in 2019. I saw the situation that the kids were living, and that was very tough to me, because I really feel like I have to do something to improve the situation. We have to change this. The kids can't stay on the street sleeping and with their parents, with like babies, toddlers. Yeah, was something that Perfect. Ok, perfect. Thank you. Obrigada, Raniele. Eu vou compartilhar teu perfil aí com os gerentes da vaga, tá? E aí eu volto contigo para te dar um feedback, tá bom? Tá bom, tá bom. Agora, vamos lá, vou ativar os comentários aqui. Acabou? Uau! Hein, gente? Obrigada, foi. Maravilhosa! Muito legal. Conseguiu falar inglês ainda com um montão de gente te assistindo. Perfeito! Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Ela foi bem? Vocês contratariam ela? Que top! Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Bom, Obrigada. Vamos lá. Primeiro eu quero ouvir de você. Como você acha que você foi? Eu acho que eu fui bem, né? Eu gostei, assim, acho que por ter participado semana passada me fez já pensar em algumas situações e em como responder, né, a algumas perguntas, refletir sobre as perguntas que você fez semana passada. Então acho que isso me ajudou um pouco. Eu acho que foi legal, eu gostei, assim, eu acho que eu fui bem, não sei os detalhes, assim, mas eu acho que eu consegui transmitir a minha paixão, acho que eu consegui transmitir o que eu fiz ao longo desse tempo. Talvez a pergunta, acho que difícil, ou mais assim, que eu acho que eu não tinha uma resposta pronta, foi a questão de por que ter ficado lá durante esse tempo, né, de 10 anos, o que me levou, né, acho que eu sei, mas eu não soube muito falar isso. E acho que é isso. E isso aí. Incrível, viu? Ó, deixa eu dar um feedback agora, pessoal, assim, né? É muito bom a gente fazer essas lives, a gente encontra pessoas tão incríveis, né? Quem achou incrível aí a trajetória dela? Coloca aí nos comentários.
Eu achei que foi incrível a tua garra, né? Não é fácil lidar com esses temas, né? Não é fácil lidar com esse público, né? E você foi atrás, foi estudar, né? Enfim, fez muita coisa legal na tua carreira. Então, parabéns por isso, viu? Obrigada, Carol. Vamos lá, gente, ó. Lembrando que eu tô avaliando ela para uma vaga de liderança, tá? Uma vaga de gestão digamos assim, de um escritório, né? Que vai cuidar de temas sociais, mas a vaga é de gestão, tá? Então eu vou dar um feedback aí voltado para essa vaga e focado também em pontos de melhoria, tá bom? Vou começar com a minha percepção sobre você, tá? Então, primeiro, uma profissional, por mais que você tenha ficado 10 anos na mesma empresa, você fez muitas coisas diferentes, tá? É diferente daquele profissional que fica 10 anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa, né? Então, ele simplesmente é por puro comodismo, né? Vou ficar aqui porque, né, enfim, é sempre a mesma coisa. Você não, você fez várias coisas diferentes, né? E você foi contando isso, né? Muitas coisas, várias frentes, né? Você deu sorte de trabalhar numa empresa que tinha frente diferente, então isso é muito legal. E você conseguiu transmitir isso na entrevista, tá? Eu perguntei por quê. Primeiro, fica a dica, tá? No seu currículo não tem essa sua evolução, tá? Inclusive, é legal vocês deixarem sempre a evolução na carreira de vocês, tá, gente? Então, por exemplo, analista júnior fazia isso, analista pleno fazia isso, tá? Eu olhei pelo teu LinkedIn, tá? E aí tem vários pontos de melhoria no seu LinkedIn também, mas hoje a gente não tá fazendo revisão de LinkedIn. Quem sabe a gente não começa a fazer também aqui. Mas por conta disso, tá? Porque muitas das coisas que o recrutador vai perguntar, ele vai se basear no seu currículo, tá? Gente, eu sou uma recrutadora que eu vou cavando, vocês podem perceber, eu vou perguntando, né? Tem recrutador que é mais superficial, não tô falando mal, mas eu tô falando pra você se atentar a isso, porque tem muita coisa que eu fiz com que você falasse, que pode ser que outro recrutador não ia te dar esse tempo, né? Ia simplesmente passar por cima do que você falou no começo e fazer perguntas muito superficiais, tá? Então, é importante você se atentar a algumas coisas. Por exemplo, a gente tá falando de uma vaga de gestão. Eu vou te falar porque que eu, neste momento, por conta desse retrato aqui, não te indicaria para uma vaga de gestão, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu estou falando baseado numa entrevista que a gente fez aqui e nas suas falas. E tem muita coisa que você pode melhorar, tá? Para você participar de um cargo de gestão, o que eu senti falta? Primeiro, gente, esse é um feedback que vocês anotem aí para todo mundo, não é só para ela, tá? Você, a todo momento que eu te perguntava alguma coisa, você falava, a gente fazia tal coisa, a gente fez tal coisa. Ah, você cuidava dos números? A gente cuidava. Você cuidava de não sei o quê? A gente fazia. E isso é muito normal, principalmente para quem é do social, por quê? Eu não vou falar que fui eu que fiz, porque senão vai parecer que eu fazia tudo sozinha, e não é verdade, eu tinha uma equipe, né? Mas acontece que na entrevista, Raniele, eu tô avaliando você. Eu não tô avaliando seus colegas de trabalho, né? Então, quando eu pergunto, me conta uma situação XPTO, eu quero saber o que você fazia. Porque quando você fala gente, pode ser que alguma outra pessoa fez toda a parte do trabalho e você estava só no meio, né? Então, pessoal, é muito importante que vocês assumam esse protagonismo na entrevista, tá? E eu tenho certeza que muita coisa foi você que fez. Mas por ter isso de falar a gente, quando eu tô lá na entrevista, eu posso assumir, a gente fazia, não era ela. Alguém, ela e mais alguém, ela e alguém, né? Alguém fazia pra ela, não sei. Então, é sempre importante quando a gente estiver numa entrevista, quem tá sendo avaliado? Você. Então, você precisa dar exemplos do que você fazia, tá? Por mais que você tenha que falar, olha, eu fazia isso, e a equipe... Porque alguma parte você cuidava. Por mais que a gente trabalhe em equipe, tem alguma fatia que fica com você, né? Então, é muito importante que a gente, né? E aí, quem costuma falar a gente toda hora? Coloca aí nos comentários, gente. É muito normal isso em entrevista, tá? E eu sempre paro e falo, tá, a gente quem? Né? Aí a pessoa, não, era eu que fazia, né? Porque a pessoa realmente às vezes fica meio sem graça de falar, e se eu falar que fui eu e o recrutador achar que eu tô sendo... Mas não, principalmente numa vaga de gestão, você precisa demonstrar na entrevista que você fez aquilo, que você deu conta daquilo. Porque o gestor, ele vai ter uma equipe, mas é ele que vai assumir responsabilidade, né? Sobre muitas coisas. Então, muitas vezes na entrevista, você voltou muito para tua equipe. Mesmo quando você foi líder, eu perguntei, você fazia parte financeira? Tinha uma equipe que fazia. Nós fazíamos, nós reportávamos, nós, toda hora. Então, eu não senti essa firmeza de que era você que fazia, tá bom? Entendi. Tá bom. E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho certeza que muitas das coisas você fazia, mas você não transpareceu isso, tá? Então, é muito importante que tire o nós, o agente, e fale eu, tá bom? Tá.
A Mônica falou, eu falava, agora não mais, aprendi no seu curso, muito bom. Adoro meus alunos que não esquecem o que eu ensino, né? E é isso, tá? Isso é uma das primeiras coisas. Para todas as vagas são importantes, mas para vaga de gestão você precisa ser um pouco mais incisiva, tá bom? Entendi, tá bom. Outra coisa de gestão, realmente, isso foi uma das coisas, eu sempre vi que você estava sempre muito em equipe, né? E das vezes que você assumiu algum projeto, eu senti que você também estava sempre respaldada por muitas pessoas. Você não me trouxe nenhum exemplo que você assumiu a responsabilidade sozinha, sabe? Não que você foi sozinha, mas quando a gente fala de um cargo de liderança, ainda mais essa vaga da Unicef que você me mandou, pelo que eu li, é uma pessoa que vai ter muitas responsabilidades, vai gerenciar uma equipe e precisa assumir muitas coisas sozinha, né? E muitas vezes não vai ter alguém ali para apoiar, alguém para perguntar, alguém para, enfim, trocar informações. E você me trouxe sempre isso, né? A minha gerente, eu conversei muito com a minha gerente, sempre trouxe muitas outras pessoas, tá? Tá. Até por conta desse agente. Então, sempre trazer exemplos. Olha, eu fui lá, eu fiz, eu gerenciei, eu reportava, né? Então, faltou um pouco disso mesmo. Trazer mais os resultados dos projetos também, né? Sempre você falava, mas assim, faltou um pouco de falar mais de resultado. É muito difícil isso para quem é do social, porque eu sei, e eu vi nos seus olhinhos, que você é do social mesmo. Que você gosta de ajudar as pessoas, né? Normalmente essas pessoas não são muito dos números, não são muito de ficar ligado em números e indicadores. Mas se você for atuar num cargo de gestão, mesmo que numa área social, você vai ter que ter um viés muito voltado para números, para indicadores, para reportar coisas, né? Então é muito importante que você demonstre isso na entrevista. Então fale de apresentações que você fazia, de números que você reportava, que tipo de indicadores que você reportava, né? Você viu que foi até uma pergunta que eu te fiz. Porque a gente tá falando de uma vaga de gestão, tá? Eu tô te avaliando para um cargo de gestão. Vamos deixar isso claro, tá? O que eu senti? Se fosse uma vaga de gestão de campo, né? Por exemplo, igual você foi gestora da escola, sabe? De algum projeto, assim, muito particular, show de bola. Agora, uma responsabilidade um pouco maior, de cuidar de uma estrutura, de ter muita gente abaixo, eu não me senti 100% preparada. E até você me trouxe isso na sua melhoria, né? Que era ser mais assertiva, que você não conseguiu dar um feedback que era super simples para a equipe, né? Então, você trouxe um gap de gestão muito básico, né? Que é a questão do feedback. Um líder que vai ter uma equipe grande, ele tem que conseguir dar um feedback um pouco mais tranquilamente, né? E você me trouxe duas situações, essa e me trouxe outra também, que você teve que comunicar a equipe de uma coisa que não deu certo, e eu percebi o quanto foi sofrível para você fazer isso, né? E imagina um líder que vai ter que comunicar várias coisas não tão legais, ainda mais ligado do social, então não sei quanto que você estaria 100% preparada, tá? Por que eu tô te falando tudo isso? Porque você pode melhorar numa próxima entrevista, né? Você pode falar mais dos seus projetos, você pode falar mais de você pode mostrar mais o quanto você pode ser uma boa líder, né? Em vez de você trazer esses exemplos que não foram tão legais, você pode trazer outros exemplos que foram legais, né? De um momento que você liderou uma equipe, você deu conta, um projeto, alguma coisa mais que me dê esse indicativo, né? E por que eu tô falando isso, gente? Ah, Carol, mas ela falou o ponto que ela tinha a desenvolver, ela foi sincera. Foi sincera, né? E é isso mesmo. Mas a questão é que me transpareceu muito um gap muito importante para um cargo de gestão, tá? Se você tivesse me falado assim, eu preciso ser mais assertiva porque... me dado um outro exemplo, sabe? Tipo, precisava ser mais assertiva em um outro tipo de comunicação, não com os seus liderados, para mim ficaria um pouco mais... deixaria para deixar de lado, né? Mas como é diretamente na liderança, me gerou dúvidas, tá? E, gente, é muito importante que o recrutador termine a entrevista contigo sem dúvidas. Eu tinha que ter terminado a entrevista do tipo, beleza, vou contratar ela, tá fechado. Mas eu fiquei com dúvidas. Fiquei com dúvidas se você ia saber lidar com números, se você ia saber fazer uma gestão de uma equipe grande. Então, o que a gente tem que fazer a todo momento? Tirar essas dúvidas da cabeça do recrutador, né? Então, vou para um cargo de gestão, o que você precisa provar? Que você vai ser um bom líder. Então, você precisa trazer o máximo de exemplos possíveis de liderança, né? Então, isso é um ponto. Se fosse uma vaga de analista ou até de gestão, uma gestão mais inicial, né? Igual você já trabalhou, você já tem essa experiência, ok, tá? Eu só senti falta desses números, porque essa vaga que você me mandou em especial, pelo que eu li do descritivo, eu senti que é uma vaga que vai ter que reportar números, que vai ter que dar feedback, que vai ter que... alguma parrudez, assim, que eu senti que você tem muita capacidade, né? Mas o seu lado social é muito forte. Então, se fosse para uma linha de frente social, fala assim, olha, a Ranieri vai pra rua, ela vai cuidar dessa equipe lá na rua, né? Vai cuidar dessa parte lá, dessa frente lá. Meu, tranquilo, tranquilaço. Agora, um cargo, assim, de muita responsabilidade, muito administrativo, sabe?
igual pareceu que é essa vaga que você me mandou, um pouco mais administrativa e não tão social na prática, me gerou um pouco de dúvidas, tá bom? Tá Então, bom. gente, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque é o seguinte, eu sou muito sincera. Por quê? Gente, nesse caso aqui, você não me pagou, né? Normalmente eu falo, você tá me pagando pra isso, mas a gente, você se predispôs a estar aqui, né? E eu quero te gerar o máximo de insights para que você vá muito bem na próxima entrevista. Lembrando que eu achei a tua entrevista sensacional. Obrigada. Sensacional, né? Meu, você falou inglês super bem na frente de um montão de gente aqui, né? Foi sensacional, foi muito boa. Se fosse uma vaga de analista ou de um nível de gestão um pouco abaixo, eu não teria dúvidas. Eu só tô te falando se você for para uma vaga de gestão, uma gestão mais parruda, se mostrar um pouco mais preparada, tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Como que soou isso tudo para você? Não, eu acho que confirma mesmo a dificuldade que eu tenho, que eu enfrento, né? Que eu enfrentei no último e que eu venho tentando trabalhar, que é justamente essa questão acho que muito essa parte da comunicação assertiva, né? De dar a notícia ruim, né? Isso como é que eu posso falar? Tipo, é desgastante para mim. Vou fazer, mas eu sei que vai ser uma coisa que ainda para mim é difícil de fazer, né? E como você falou, né? É muito importante para um gestor ter essa capacidade de fazer isso, né? Não sei se é porque eu sou uma pessoa muito voltada para pessoas, né? Quero ver o bem de todo mundo, quero que todo mundo esteja muito bem. E aí passar esse lado ruim, às vezes, é um pouco mais difícil para mim, mais desafiador. Então, acho que confirma algumas coisas que eu tenho tentado trabalhar, que eu venho tentando trabalhar ao longo desse tempo, que eu melhorei um pouco, mas eu acho que ainda precisa realmente desenvolver ou praticar, né? Eu acho que, de repente, até praticar, porque na teoria a gente sabe, mas na hora de colocar em prática, para poder isso se tornar mais natural, né? Como parte da gestão, entendendo também que o feedback faz parte e é bom para quem recebe, né? Como foi o caso uma vez que eu dei, essa pessoa me agradeceu e falou, poxa, obrigado, ninguém nunca tinha falado isso para mim. E para mim foi difícil, mas para ela falou, poxa, eu estava esperando ouvir isso de um gestor, né? E não tinha ouvido ainda de nenhum dos outros gestores que tinham passado. Enfim. Exatamente. É difícil dar feedback, não é fácil para mim também dar, né? Mas é o que eu falo, nessas simulações eu tento falar o máximo possível, né? Porque você foi bem, eu super te contrataria para uma vaga, igual eu te falei, né? Foi muito bem. Só alguns pontos que se for uma vaga um pouco maior, você teria que se preparar um pouco mais, tá? Mas não significa que você foi mal, é isso que eu queria deixar claro, tá? É só porque não, realmente entendi. a gente tá aqui para te falar todos os pontos de melhoria, tá? Não, entendi. Vamos lá, pessoal. Vocês têm alguma dúvida final? Que a gente tá acabando o tempo aqui, está super no finalzinho do tempo. Mas, ó, vamos lá. Queria super te agradecer, viu? Você foi muito bem. Nossa, gente, Obrigada. eu queria tanto que tivesse outras pessoas te assistindo aqui para te chamar para uma entrevista real, né? Eu acho que dá para trabalhar muito o teu LinkedIn, viu? O teu marketing no LinkedIn, colocar mais essas coisas que você fez. Você fez coisas muito sensacionais que não estão aqui, tá? Eu confesso que o LinkedIn, eu comecei a trabalhar nele quando eu voltei do Canadá. Eu não tinha muito, assim, essa noção, né? Então, eu falei, inclusive, nem a tua experiência no Canadá tá aqui. Me Mas eu acompanha aqui, confesso se que tá inscreve no pouco. mini curso. Eu vou falar bastante do LinkedIn. Então, o LinkedIn dá pra melhorar muito. E no LinkedIn tá esse pessoal. Esse pessoal também tá no LinkedIn. Tá mostrando, né, essas coisas sociais lá. Você pode se conectar com outras pessoas, tá? Então, dá pra você se vender muito mais aqui. Pra você ser chamada pra mais entrevistas, tá? Porque você tem um potencial incrível. Você fez muita coisa legal na área social, né? Com certeza. Agora, com o inglês, vai arrasar, com certeza. Né? Inclusive, eu tô aqui super de olho em vagas para vocês, viu, gente? Eu sempre fico de olho em vagas para meus clientes. Então, claro que se eu souber de alguma coisa, eu vou te indicar, mas aqui não tá falando do teu inglês avançado, sabe? Você precisa deixar isso construído, porque pode ser, se eu tivesse com uma vaga hoje e te procurasse no LinkedIn, eu não ia te encontrar do jeito que tá aqui, tá? Tá. Mas assim, achei incrível, incrível mesmo, assim, tua história, né, da tua carreira de forma geral, fez coisas incríveis. Né? Queria agradecer por você estar aqui. Gente, alguém... Ixi, temos um minuto, não vai dar tempo de falar. Mas é o seguinte, ó. Esse vídeo vai ficar salvo lá na minha timeline aqui, tá? Vai ficar salvo no meu feed. Se você quiser ir lá e deixar um comentário pra Raniele, né? Eu quero agradecer, né? Se mais alguém quiser agradecer, mandem coraçãozinhos aí pra Raniele, pra agradecer ela por estar aqui com a gente, né? Nesse momento aí. E não esqueçam de sair da live, clicar no meu link da bio e se inscrever nesse mini curso. Nesse mini curso, gente, eu vou falar de entrevista, mas eu também vou falar de um montão de outras coisas, tá? Muitas coisas que os setores não te contam, eu vou contar nesse mini curso, assim como eu contei hoje, né? Então, vai ser bem interessante e é gratuito. É só clicar no meu link da bio e se inscrever, tá bom?
E é isso, gente. Depois coloquem lá nos comentários do vídeo o que vocês acharam, porque o Instagram vai mandar a gente embora. Então, lá vocês conseguem colocar, tá? Fazer um agradecimento também, a Raniele aí, tá? Vocês conseguem comentar lá. E eu vou já fechar aqui e já vou colocar no nosso feed, tá bom? Raniele, muito, muito, muito obrigada, viu? E muito sucesso na Eu sua agradeço carreira. também.